Se você achava que a Selic ia voltar a cair, enfim, tem umas notícias para você, porque no final de contas, a Selic não caiu. A Selic se manteve estável em 13,75%, então aparentemente nada mudou. E nesse vídeo eu quero te mostrar se a gente vai nas próximas reuniões, né, se a gente tem uma indicação de que nas próximas reuniões, independente do que aconteceu agora, se a taxa de juros ela vai continuar subindo, ela vai continuar nessa tendência altista que a gente viveu até agora, ou se ela vai voltar a cair. E quem sabe incentivar mais o empreendedorismo, pressionar um pouco mais a inflação, enfim, vou tentar traçar alguns cenários nesse vídeo. Agora, se você quiser não se preocupar com absolutamente nada, só cuidar do seu trabalho, montar seu fundo de emergência e pensar nos seus objetivos de curto e médio prazo, você pode também pensar numa boa previdência privada. A gente construiu a previdência privada da Arca Grão, que basicamente replica a filosofia de investimentos que eu levo para a minha vida como alocação de capital. Você pode clicar aqui no link da descrição e veja se faz sentido para você. E todo mês, quem sabe, não faz sentido você já ir preparando a sua aposentadoria através dessa previdência, que vai te ajudar a chegar em 10% de imposto de renda depois de 10 anos, algo que outras aplicações não te permitem alcançar. Por curiosidade, né, um dia antes de gravar esse vídeo, né, ou seja, ontem, eu dei uma olhadinha, né, em como estavam os contratos de opções da taxa Selic. E o mercado estava bem dividido. 60% das pessoas acreditavam na manutenção da Selic, ou seja, ia continuar em 13,75. E 40% das pessoas acreditavam que a gente teria um aumento, né, da taxa para 14%. E aí eu separei alguns comentários no Twitter que eu tava vendo aqui, né? Eu sempre gosto de dar uma olhadinha no que tá pegando. Aí o Faria Lima Elevator, né? Selic é a nova Magalu. Aí o Charles, meu amigo, né? Selic 15%, hein? Mandou uma placa de um caminhão, né? Selic 15%, olha que coincidência. Aí o Leandro Siqueira também, né? Da Edu Finance, com essa taxa de juros eu tô cogitando vender até a televisão para investir. Que realmente a taxa de juros tá muito alta, né, cara? Aí Alfredo Menezes, a gente gravou um podcast no passado já. Ele falou, hoje o BC ajustou para 13,75, sinalizando que pode subir mais 0,25 na próxima reunião. Ele disse isso há um tempo já. A nossa visão da Armor é que hoje se encerrou o ciclo de alta. Aí o Sara Vale, essa semana vai ser caracterizada pelo fim do ciclo de alta de juros no país. Pelo menos é o que deveria ocorrer. Temos espaço e não há necessidade além dos 13,75%. Então hoje vou falar sobre 5 coisas, tá bom? Primeiro, inflação brasileira. Cara, esse monstro que é a inflação. Desvalorização cambial. Fluxo de capital estrangeiro. Inflação americana. Paridade de juros americana e sua grana. O que você deve fazer com o seu dinheiro num cenário como esse? Como o que aconteceu vai impactar no seu patrimônio? Então vamos começar aqui falando da inflação, mas antes de falar da inflação, vamos falar sobre uma coisa tão importante quanto a inflação e que é tão simples e às vezes a gente esquece. O que as pessoas esquecem, Kaique, que tem um peso quase proporcional ao controle da inflação no nosso país, hein? O pessoal esquece de tudo que acontece depois de 3 meses. O pessoal tem uma memória muito curta. Não, Kaique. Você não pegou. Like no vídeo. O like no vídeo, se inscrever no vídeo. Isso daqui é quase tão importante quanto conter inflação. Você não tem noção. Mas é mais importante que isso? Se inscrever nesse canal. Ah, é verdade. Porque às vezes a gente erra no óbvio, né? Porque esse vídeo sempre bate 1 milhão. Não é possível, Kaique. Não tem 1 milhão de pessoas se inscrevendo. Como que as pessoas conseguem esquecer de algo tão óbvio, tão simples, tão grandioso quanto se inscrever nesse canal? Então clica aqui embaixo e faz isso e vamos falar de inflação. O que é inflação? A inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível de preços e de bens e serviços, tá? Então, se o preço médio das coisas sobe, a inflação sobe, fica tudo muito mais caro. Então, se o nosso salário não sobe, eu estou perdendo poder de compra, né? Porque se eu comprava algo com R$100 e eu ganhava R$100, agora, se o que custava 100 custa 120, eu não consigo mais comprar, né? Então, eu tenho que comprar menos disso daqui. Então, a inflação, ela nos atormenta há muito tempo. A gente tem uma inflação muito alta no Brasil há muitos anos e talvez décadas. Quando os juros sobem, tá? O investidor ele tem menos incentivo para investir na bolsa, né, em montar negócios de uma forma geral, então ele deixa o dinheiro parado lá, é bom para o rentista, é bom para quem tem grana, a inflação, né, de uma forma geral, em relação a quem não tem, tá? O capital migra para os títulos de renda fixa, então a gente começa a querer comprar tesouro direto, CDB, LCI, debêntures de uma forma geral, o investidor toma menos risco, então a gente vai empreender menos, vai contratar menos, a gente tem menos investimento em negócios, então eu vou realmente girar menos economia, vou investir menos em plantas, vou investir menos em franquia,
franquias, eu vou investir menos, tá? E então vou ter menos contratações, vou ter menos consumo também, vai ter menos gente recebendo salário para poder consumir, então eu tenho muitas vezes desemprego, tá? Isso daqui reflete nos preços e os preços tendem a cair, então a gente controla a inflação geralmente através do aumento da taxa de juros. Como que foi nos últimos anos? O ano de 2021 teve uma inflação muito alta, né? A gente teve uma inflação bem acima do esperado, a gente fechou em 10,06% no ano a inflação. Mas com a alta da Selic, a inflação começou a ser contida. Então, em julho e agosto, elas foram negativas. Em julho, por exemplo, a gente teve uma inflação de menos 0,68%. Significa que o preço médio das coisas diminuiu. Em agosto, a inflação caiu 0,36%. Então, 2 meses consecutivos, a gente teve uma inflação caindo. Isso significa que você sentiu na ponta? Às vezes não. Aliás, eu queria até te perguntar, os preços para você aumentaram ou diminuíram nos últimos 2 meses? Porque de uma forma geral, olha só, alimentos e bebidas subiu 0,24%. Então você vai comprar sua bebidinha, seu ranguinho, sua ranga, pagou mais caro. Habitação não mudou muito. Artigo de residência subiu 0,42%. Vestuário, aquela roupinha maneira, sensual para você sair, etc., ficou mais caro. Então, se isso daqui subiu, como que a inflação foi negativa? É que se a gente pega, né, o IPCA, né, se a gente pega o índice geral, a gente tem algumas coisas que foram muito afetadas negativamente. Por exemplo, transportes. Caiu 3,37% só em agosto. Se você pega a comunicação, caiu 1,10%. E é por isso que a gente teve uma inflação negativa nesses meses. Agora, por que a inflação de transporte, né, ela caiu de fato? Bom, porque teve uma redução de ICMS com os combustíveis. Então, teve um impostinho aqui que diminuiu, aí naturalmente diminuiu o preço. E fora isso, o preço internacional do petróleo também caiu, né? Em junho o barril estava $120 e hoje a gente já está abaixo de $90, ali em mais ou menos 89, ou seja, 25% abaixo do que a gente estava há 3 meses. Se for parar para pensar, uma queda até nem tão alta assim, mas isso daqui contribuiu para a queda do preço. Agora, quando a gente olha para o futuro, que é o que a gente quer saber, né? O passado acabou de acontecer, tô te falando. Agora, quando a gente olha para o futuro, vamos ver o que a gente consegue enxergar sobre o futuro. Tem o relatório Focus, né? E o relatório Focus tem a projeção de inflação. Então, se a gente pegar para 2023, né, há 4 semanas a projeção era que a gente tivesse 5,33% de inflação para 2023. Há uma semana a projeção era 5,17% de inflação. E hoje a projeção está em 5,01%, ou seja, bem abaixo da inflação que a gente está vendo, né? Conclusão, a inflação ela está caindo bastante. E olhando para a inflação, tem uma grande chance do Banco Central diminuir os juros, caso a inflação continue caindo, porque a gente não vai mais precisar manter um juro alto para conter a inflação, já que no final das contas o juro baixo movimenta mais a economia. Só que a gente precisa olhar para outros indicadores também. Por exemplo, a desvalorização cambial. O que é a desvalorização cambial? É a nossa moeda valer menos, é desvalorizar o nosso câmbio. Se isso daí acontece, o dólar fica mais caro, né? Então o real fica mais barato, o dólar fica mais caro. Se isso acontece, os insumos ficam mais caros. Por quê? Porque minha moeda vale menos e eu vou comprar um bem e eu vou ter que pagar mais pelo mesmo bem. Os insumos são commodities, por exemplo, café, trigo, celulose, petróleo, soja. São vários bens, né, que fazem parte de uma série de coisas que fazem a economia girar. Então, na prática, quando você ia no mercado, você encontrava coisas como essas, preços muito baixos. Já hoje, você vai no mercado, está tudo caro. Você que vai no mercado, você que compra coisa para sua casa, você está percebendo um aumento dos preços nos últimos meses, anos ou talvez até décadas? Isso aqui é inevitável, né? E por que isso acontece? Aumento do preço das commodities, né? Ou dos insumos, como eu acabei de falar, e a desvalorização da nossa moeda, porque o real vale menos. Mas a gente não tem que olhar só para o real em relação ao dólar, né? A gente tem que olhar para o dólar em relação a várias outras moedas. Então, quando a gente olha para o dólar em relação ao real, de fato, o dólar ele desvalorizou um pouco. Mas se você olha para o dólar em relação à libra, cara, o dólar ele se valorizou, né, nessa relação em quase 20%. Se a gente fala do dólar em relação ao euro, se valorizou em 17%. Se eu falo do dólar em relação ao iene japonês, se valorizou em 31%. Então o real ele se valorizou frente a outras moedas de uma forma geral. Isso daqui é um indicativo de que os nossos juros estão altos. Porque olha só, se a gente tem uma inflação alta no mundo, os países eles ficam pouco atrativos para se investir, porque a gente vai olhar para o juro real, né? Não para o juro de uma forma geral. E aí se o Brasil tem juro alto e a inflação controlada, a gente tende a ter uma entrada, né? Um aumento de dólares no nosso país e aí o real se valoriza, tá? Então
Então, essa é um pouco da lógica que acontece. E aí, se a gente olha para o nosso terceiro ponto do vídeo, para o fluxo de capital, 2022 foi o maior fluxo anual de investidores, né? Pelo menos se a gente olha até agora, estrangeiros no Brasil. Então, desde 2008 saiu 8,6 bilhões, em 2009 entrou 50 bilhões, e em 2010 entrou 46 bilhões, que é o saldo líquido, né? Esse ano entrou 86 bilhões de reais já, ou seja, mais do que qualquer ano desde 2008. Então, de fato, o nosso país deve estar muito atrativo, né? A nossa taxa deve estar muito atrativa. E se começa a entrar muito capital de fora, a gente está sendo muito atrativo para o capital de fora, qual o sentido de aumentar mais minha taxa de juros? Eu já estou conseguindo captar recursos, então eu não tenho mais a necessidade de subir minha taxa de juros tanto assim. E aí a gente acaba olhando para um tema muito importante nos dias de hoje, que é o tema 4 desse vídeo, que é a inflação americana. Porque lá eles estão subindo bastante a taxa de juros também. Por que eles estão subindo tanto? Bom, primeiro o culpado lá é chamado de CPI, né? Isso aqui é a inflação americana basicamente. No acumulado de 12 meses, a inflação dos Estados Unidos ela está em 8,3%. O americano não sabe viver com inflação alta. Isso aqui é novidade para eles. A gente já nasceu assim. Eles não estão acostumados com isso. Aí se você olha para algumas coisas, por exemplo, o plano de saúde, cara, é 24% de aumento em 12 meses. Absurdo, bizarro, né? Equipamentos externos, 13%. Suprimentos de limpeza, 11%. Alimentação, 11%. Caraca! Aluguel, 6,7%. Então, assim, muitas coisas estão subindo muito lá fora. Então, por que a inflação está subindo lá fora? Preço das commodities, basicamente, na expansão da base monetária, ou seja, o pessoal fica criando dinheiro, fica imprimindo dinheiro, tem mais dinheiro em circulação para a mesma quantidade de bens. E já que não tem lastro, imprime pra caramba. E depois, aumento da demanda. Então, as pessoas têm mais dinheiro, né? Elas querem comprar mais, a oferta continua a mesma, os preços sobem, natural. E aí, não só aumenta a demanda por motivos normais, como também porque tem mais gente se empregando. Então tem novos empregos sendo criados, naturalmente você tem mais renda para ser utilizada na economia. Então, por exemplo, julho, Estados Unidos criam 528 mil empregos, muito acima do esperado. Aí você pega agosto, Estados Unidos criam 315 mil empregos, mas o desemprego sobe 3,7%. Conclusão, mais pessoas contratadas, mais renda para diversas famílias, mais consumo dessas famílias, maior demanda igual a maiores preços. Então qual que é o risco que a gente corre aqui? Os Estados Unidos, se eles tiverem uma inflação muito alta, eles têm que subir os juros deles. Se eles subirem os juros americanos, o Brasil vai ter que manter os nossos juros altos para a gente se manter competitivo. Então isso daqui é um grande desafio, é um cenário que a gente vive hoje. Porque se a gente tiver que manter juros altos, a gente acaba desenvolvendo menos a nossa economia também, por uma questão de que a gente quer ou precisa captar recursos e ser atrativo internacionalmente. Porque para pensar, o Brasil é um país que tem mais risco que os Estados Unidos. Então é natural que se eu quiser captar o dinheiro do mundo, eu preciso apresentar uma taxa de juros maior que a dos Estados Unidos, que é um país sem risco, entre aspas, ou com menos risco do que o Brasil. Essa é a lógica, né? Quanto menor o rating de um país ou mais arriscado ele é, seja por problemas políticos ou dívidas ou lastro, ou seja lá o que for, mais eu tenho que pagar de prêmio para captar recursos. Isso daqui nos leva ao próximo ponto, que é a paridade de juros. A paridade de juros é a relação de juros entre dois países. Então, o diferencial das taxas de juros de dois países geralmente vai dar algum indício de valorização ou desvalorização cambial. Então, pensa assim, na prática, se você tem a taxa de juros de um país como a Argentina em 75%, isso aqui parece bom. Porém, a expectativa é que em 2022 a inflação seja de 100% lá. Então, se eu vou ter 75% de rendimento, mas os bens vão dobrar de preço, eu não vou ter um ganho real, eu vou ter um ganho real negativo. Logo, é pior eu investir na Argentina nesse cenário do que investir num país que eu vou ter 1% de juro real. Então, eu vou comparar aqui, por exemplo, o Brasil, juro real 4,62%. Aí eu pego Coreia do Sul, menos 3,03%. Poxa, em tese, é mais legal investir no Brasil. O ponto é, o Brasil tem um rating diferente, ele tem um risco BB-. Então eu precisaria comparar países com o mesmo rating, né? Se eu comparar México e Indonésia, ambos têm o mesmo rating, BBB. Agora, na Indonésia, eu tenho um juro real pior do que o México. Então, em tese, se eu fosse olhar só para isso, tenderia a acreditar que o dinheiro deve migrar para o México, porque é melhor que o dinheiro esteja alocado lá. Se o dinheiro migra para o México, o pessoal vai comprar a moeda do México e aí eles vão se valorizar. Então, quanto mais os Estados Unidos sobe a sua taxa de juros e menor é a paridade entre os juros dos Estados Unidos e Brasil, pior é para a gente, porque a gente é obrigado a manter a nossa taxa alta.
Então, quando a gente pensa nas 4 principais classes de ativos que geralmente eu gosto de investir, se for falar de ações, é natural que hoje a gente esteja trabalhando com um cenário onde, segundo o Boletim Focus, a inflação ela deve diminuir. Se a inflação diminuir, os juros tende também a diminuir, logo a bolsa trabalha com uma hipótese como essa. Se por acaso isso não acontecer, seja pelo que eu citei no vídeo agora ou por outros motivos, isso aqui pode ser ruim para a bolsa. Então, o que a gente espera? Que uma redução da taxa Selic vá premiar as ações, caso isso aconteça, porque o preço de uma ação tem a ver com a geração de fluxo de caixa futuro dela, e quanto menor a taxa de juros, mais barato é o custo do dinheiro. Então eu vou descontar esse fluxo futuro a uma taxa menor, então o faturamento que eu vou ter daqui a 10 anos vale muito mais hoje do que se eu tivesse uma taxa de juros alta. Então se a taxa de juros começar a cair, isso aqui é melhor para a bolsa de valores. Quando eu olho para a renda fixa, se eu for pensar num título pós-fixado, então é um Tesouro Selic ou um CDB que paga 100% do CDI, uma conta corrente remunerada, alguma coisa assim, a taxa de juros, se ela seguir caindo, o meu rendimento ele vai diminuir. É o rendimento nominal. Agora, o rendimento real, se a inflação de fato cair, porque a gente viu no Boletim Focus, eu vou me premiar. Então, às vezes vai parecer que eu estou ganhando menos, que o meu rendimento nominal vai ser menor, mas o rendimento real, que é a diferença disso para a inflação, vai ser maior. Então, talvez eu ganhe mais. Agora, se os Estados Unidos nos obrigar a subir a taxa, a gente vai subir a taxa e a inflação talvez diminua mais ainda. Então, o meu ganho real, a diferença dos juros para a inflação vai ficar maior ainda. Para o investimento pós-fixado, isso é bom. Por outro lado, se eu tiver investimento pré-fixado, ou seja, uma taxa pré-fixada e ela acabar subindo, diferente da expectativa que tem hoje no mercado por causa dos Estados Unidos, eu vou acabar me prejudicando. Porque quando eu tenho um título onde eu já paguei um preço esperando que no vencimento eu vou chegar exatamente nesse objetivo, se a taxa de juros sobe, o meu custo de oportunidade fica mais alto. Logo, esse título perde o valor. Então, se eu resgatar ele antecipadamente, eu posso perder um pouco de dinheiro. Quando eu falo de investimentos internacionais, pensa que se os Estados Unidos subir a taxa de juros ou se por acaso o dólar se valorizar, esses investimentos lá fora, eles tendem a se valorizar por causa do câmbio, não necessariamente por causa da economia dos Estados Unidos. Então isso daqui é uma coisa que pode acontecer. E se a gente olha para os fundos imobiliários, eles vão ser beneficiados. Imagina que você tem fundos onde eu sou dono de imóveis que cobram aluguel. Eu vou ser beneficiado, já que eu já tenho um valor que eu recebo de aluguel e é reajustado geralmente ou por CDI ou por IGPM ou alguma coisa assim, eu vou manter esse rendimento. Então se a taxa de juros diminuir, os fundos imobiliários tendem a se beneficiar. Se a taxa de juros subir, os fundos imobiliários ficam um pouco menos atrativos, então eles podem acabar se desvalorizando. E aí, te ajudou esse vídeo? Deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou e me conta se você acha que na próxima reunião do Copom se a taxa de juros vai subir ou vai cair. Enfim, e aí ficam as suas apostas aqui embaixo. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!